Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu falarei sobre Cícero saber envelhecer, né? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir perdão pela minha falta de vídeos, né? Baixa frequência, melhor dizendo, de vídeos. E que talvez essa baixa frequência vai se manter, mas eu não vou parar com o canal, fiquem tranquilos, né? Eu não tenho pretensões de parar com o canal. Bom, eu comprei esse livro, a edição Pocket, né? Bem pequenininha mesmo. Aqui está, sim. Do LPM Pocket. É uma editora que tem muito livro nessa versão Pocket. E eu, particularmente, ao comprar, eu fiquei bem receoso, né? Quanto ao tamanho da letra e tudo mais, né? da edição Pocket, que geralmente vem com uma letra miúda. Eu realmente me enganei, felizmente eu me enganei. E a letra é bem confortável de ler, não causa nenhum desconforto. Espaçamento, tudo bem tranquilo, tá? Então, caso alguém queira comprar, é muito bom, pode comprar. Inclusive vem com 2 obras do Cícero, A Saber Envelhecer e A Amizade. É um livro bem básico, pelo preço inclusive é básico, né? Não vai ser algo muito alto, o valor foi menos de R$20, eu não lembro quanto eu paguei na Amazon, né? E então vamos lá, vamos iniciar sobre a obra, né? Primeiro eu vou falar sobre o autor, sobre Marco Túlio Cícero. Ele nasceu em Arpino, próximo de Roma, né? Esses detalhes, se diz atrás, eu estou usando a 4ª capa do livro, que diz as informações. Ele nasceu em 106 a.C., né? Ele morreu assassinado pelo centurião Herênio, a mando de seu inimigo público Marco Antônio. Ele é um político influente, jurista, orador, filósofo. Suas obras, há muitas obras, muito vasta a produção dele. E pelo menos nesse livro, agora eu já não leio mais da biografia, tá? Pelo menos nesse livro, eu notei que é em diálogo, né? Obviamente que vai notar o básico, você vê que a estrutura é em diálogo. E me lembrou muito Platão, sabe? E pesquisando um pouco, eu descobri que realmente Platão influenciou muito Cícero. Claro que, comparado com Platão, a qualidade das obras de Cícero não são tão incríveis, né? Quando comparado com Platão. E eu particularmente gostei muito da obra. É o primeiro contato que eu tenho com o autor. Na verdade, eu tentei ler algum outro livro, que eu também não lembro qual foi, lá numa edição antiga dos Pensadores. Que está logo aqui em cima. Por aqui. Sobre velhice, né? Cícero vai tratar. Ele vai comentar sobre os maiores temores que as pessoas têm de envelhecer, né? Sobre esse medo de envelhecer. Ele vai tratar das principais causas e ele vai falar sobre, comentar, né? O quão inútil é esse medo, ele vai falar, né? Tanto é que eu vou, caso demore para responder, é que eu tenho alguns roteiros aqui que, por incrível que pareça, é ruim para mim entender minha própria escrita. Então vou demorar para decifrar o código que eu fiz aqui no papel. Ele fala e ele tenta condicionar as pessoas à natureza, né? Porque não tem como evitar envelhecer, então não tem por que temer o envelhecimento. Não tem o que fazer, é um medo inútil. Uma hora ou outra terá que envelhecer. E isso me trouxe um pensamento, né? Lendo muitos autores antigos,
que há uma certa concordância com a natureza. Os pensadores antigos, eles têm essa tendência, né? De entrar em conformidade, os gregos entrar em conformidade com a natureza, né? Não tratar a natureza como a concepção atual de floresta ou coisa do tipo, tá? Há sempre essa conformidade, né? O certo é você estar em linha, em paralelo com a natureza. Já o pensamento atual, esse foi o primeiro pensamento que eu tive, né? A forma de pensar atual geralmente tenta se desprender daquilo que é natural, né? O homem, ele tenta ter um comando, ele tenta ser chefe daquilo que ele não é chefe. Caso da natureza, né? Não é ele que comanda, não é ele que decide as coisas, e sim ela. Por isso que geralmente surgem muitas revoluções, muitos conflitos, ideologias, né? É realmente uma rebeldia contra aquilo que é natural, né? O homem tenta ter o comando de tudo. E, bom, o Cícero, ele vai tentar elencar, vai basear o temor à velhice em 4 questões, né? Deixa eu ver aqui, só para achar no livro que eu deixei anotado. Aqui. Ele escreve: pensando bem, vejo 4 razões possíveis para acharem a velhice detestável. Ela nos afastaria da vida ativa, ela enfraqueceria o nosso corpo, ela nos privaria dos prazeres e ela nos aproximaria da morte. É nessas 4 questões que Cícero vai comentar o porquê que não se deve temer a velhice, né? Se eu não me engano, inclusive, esse livro foi escrito um pouco antes da morte dele. E, novamente, reitero, ele foi assassinado, né? Muito bem, vamos começar com a primeira questão, que é: ela nos afastaria da vida ativa, né? Na verdade, Cícero vai dizer, ela não nos afasta da vida ativa, né? Ela não nos afasta da vida ativa. Ela, basicamente, você tem que aplicar uma mudança na sua vida. Claro que na velhice não vai conseguir fazer coisas que você fez na juventude, principalmente quando o assunto é o corpo, né, a força, coisa que ele vai falar mais pra frente. Mas na velhice a tendência é usar mais a sabedoria, mais a mente, né? No caso, assuntos que usam mais da mente. No caso aqui, eu acho que ele usa como exemplo a vida no tribunal. Assuntos públicos. Assuntos dos quais não exige força física, né? É isso que ele vai falar. Então, por fim, a velhice acaba por não deixar desativa a vida, mas apenas implica numa mudança, né? E o Cícero, ele coloca aqui, novamente ele coloca na palavra de Catão, né? Catão conversa com Cipião e Lélio nesse diálogo. Cipião, se eu não me engano, é parente do Cipião africano, aquele que derrotou Cartago. Alguns personagens históricos aqui. Então a primeira coisa é a vida antiga. A vida antiga é ótimo. A vida ativa, né? A vida ativa aqui, na verdade, é falso que a velhice tira a ativez da vida, né? Mas sim que ela condiciona, ela necessita de uma mudança daquilo que a gente pode chamar de força física. Ela não tem a força física, mas a sabedoria é exigida, né? Algo do tipo.
Claro que eu recomendo a leitura do livro, eu estou pegando apenas pontos que eu achei muito interessantes. Segundo lugar, né? Ela enfraqueceria nosso corpo. Lembra quando eu falei que, só deixa eu ter antes de eu ir para o segundo lugar, ao que ele fala quanto à memória, né? Que muita gente fala que na velhice vai perdendo a memória. O Cícero, na verdade, ele vai falar que se perde a memória quem nunca fortaleceu, que não teve atividade intelectual. Aí sim vai se perdendo a memória. Então ele fala, inicialmente eu vou falar uma breve leitura. É o que acontece, sobre a memória no caso, é o que acontece, com efeito, se não a cultivamos ou se carecemos de vivacidade de espírito. Então ele dá exemplo de Temístocles, ele fala dos filósofos, Sófocles, né? Que até na extrema velhice tiveram uma vida intelectual muito ativa. Temístocles era ótimo em memória, por exemplo, coisa do tipo. Então, a perda de memória, na verdade, é uma consequência de uma falha na sua juventude, que você não cultivou a intelectualidade, você não fortificou sua mente. Não é culpa da velhice, sim de um despreparo teu, né? Então, sobre a força, ele vai falar que na velhice muitas pessoas reclamam da falta de força, né? É ruim porque a gente vai perdendo a força. Ora, ele justamente fala que não se deve ter, não se deve manter a sua honra ou ser conhecido por algo que é transitório. Se você for conhecido por ter músculos, por ser uma pessoa forte, quando você perder essa força, você perde aquilo que fez ser, entendeu? E que na verdade o bom é ser conhecido por atos utilizados pela sabedoria. Então ele fala sobre alguns personagens da política, né? Ao formularem regras de direito para os seus concidadãos, estes permaneceram clarividentes até seu último suspiro. Então, na verdade, é bom, se a pessoa tem o desejo de ser lembrada, não ser lembrado por aquilo que é transitório. Ou melhor, não focar naquilo que é transitório. Lembrando que eu não digo que não deve praticar exercício físico. Eu, particularmente, gosto muito de praticar. A questão é que você condicionar tua vida inteira nisso, apenas nisso, apenas naquilo que é transitório, que um dia há de cessar, isso é de certa forma ruim, né? Agora, se você cultivar o teu espírito, se fortificar, então você preparará aquilo que é eterno. Outra coisa sobre a força que ele fala, seria sem forças, ele vai falar, mas não precisamos de força na velhice, ela não exige disso, né? Mas ele fala que se você é fraco na velhice, novamente puxando a mesma mentalidade da fraqueza da memória, né? É por um desleixo teu na juventude, né? Ou na vida madura. Porque naquele momento você poderia ter fortificado o teu corpo. Naquele momento era o momento de você prepará-lo. Aquele momento era o momento, é ótimo. E com certeza uma pessoa que passa a vida toda praticando exercício, tendo uma vida ativa, na velhice o corpo tende a ser mais forte, mais resistente, né? Então ele fala, mas não basta estar atento ao corpo, é preciso ainda mais ocupar-se do espírito e da alma, né? Agora ele fala dos prazeres, né? Chegamos ao terceiro agravo,
né? Claro que o que eu estou falando de uma forma muito resumida, né? Que ele tenta explicar bem melhor aqui no texto. Embora é o meu primeiro contato, eu notei muito que é meio confuso. Não confuso, é uma leitura fácil, só que é um diálogo fraco, né? Eu não sei se tem alguma outra obra que o diálogo é mais forte. Não sei como vai ser, mas não que não deixe de passar bons conhecimentos, né? De forma alguma. Agora do prazer, da terceira parte, né? Do medo da velhice. Que ela seria privada de prazeres. Então Cícero fala, mas que coisa maravilhosa. Se a velhice faz isso, que maravilha. Como é bom se livrar daquilo que tanto atormentou os jovens e os adolescentes, que seriam as paixões, né? As paixões, o desregramento. Como essas paixões, né? Como o prazer excessivo danifica o corpo, né? Ele traz novamente alguns personagens históricos, aliás, né? Exemplos desse tipo. Muitos que agradeciam por ter sumido essas paixões, esse desregramento. E a última parte é sobre a morte, diante da morte. O principal medo da velhice é aproximar-se da morte. Cícero, na verdade, agora vai falar uma coisa bem óbvia, né? Que, ora, essas pessoas temem a morte ao chegar na velhice como se ela não os atingisse antes, como se elas não estivessem próximas da morte antes, como se elas não morriam antes na juventude, como se não fosse possível morrer. Então ele dá... Acho que o próprio filho dele morreu, talvez não do Cícero, né? Mas do personagem que ele coloca aqui pro diálogo. Agora até me foge o nome do personagem onde diz do filho. Então eu vou ler um parágrafo aqui. Mas retorna a morte que nos espreita, porque fazer disso motivo de queixa à velhice, se é um risco que a juventude compartilha... foi uma pergunta. Por que fazer disso motivo de queixa à velhice, se é um risco que a juventude compartilha? De minha parte, foi após o desaparecimento de meu excelente filho que me dei conta de que a morte sobrevém a qualquer idade. E tu, Cipião, ele fala pro interlocutor, foi após a de teus irmãos, prometidos, no entanto, a um brilhante futuro. Por que o velho teria que temer a morte, sendo que os jovens também a sofrem? Aliás, ele fala o seguinte, quem deveria mais se preocupar é o jovem que pouco viveu, não tu velho que já viveu muito, né? Alimentaria o jovem, apesar de tudo, a esperança de viver ainda muito, enquanto isso é interdito ao velho? Mas vejam, é uma esperança insensata. Que pode haver de mais insano que ter por certo o que não é, por verdadeiro, o que é falso? Então, sua posição é a melhor que a do adolescente, porque o adolescente, ele não pode ter a certeza de que ele vai viver muito. Enquanto o velho já tem essa certeza, que ele já viveu bastante, né? Então, o velho, por acaso, tem mais uma posição melhor, né? Bom, eu elenquei bem resumidamente 5 partes, ficou 19 minutos de vídeo, foi muito longo, mais longo do que eu pretendia. Eu recomendo que leiam o livro, eu nem sei ao certo quantas páginas tem essa obra, cerca de 60, 70 páginas, bem curtinho, num dia ou pelo menos 2 há de se ler. É uma leitura bem tranquila mesmo, né? Bom, espero que tenham gostado desse pequeno resumo. Espero que leiam esse livro, um livro bem interessante quanto à velhice, quanto ao medo de envelhecer, né? Tem outra obra ali, A Amizade. Eu pretendo ler, né? Eu pretendo ler República de Cícero também, embora por enquanto meu foco é filosofia grega, não me impede também de ler filosofia romana. Mas
É isso. Fiquem bem, né? Deixem um like, se inscrevam. E a sugestão de algum livro pode fazer ali nos comentários, tá bom? Então é isso. Tchau.